Aqui nós vamos falar sobre componentes básicos da placa-mãe e como proteger, um computador da eletrostática, os que a gente costuma usar para essa proteção, os passos que a gente deve seguir para evitar que a eletrostática traga danos irreversíveis ao computador. Bom, a primeira coisa, saber que a placa-mãe é a placa que vem dentro do gabinete. O gabinete é aquela parte metálica, de preta, lá de fora, que muitas pessoas costumam chamar de CPU, mas na verdade que lá é chamado de gabinete, porque a CPU na verdade é o processador que a gente fala. Então, não, daqui para frente já sabe. Gabinete não é CPU, gabinete é gabinete e CPU é o processador. É a placa-mãe, é a finalidade de ter o processador e de interligar todos os periféricos. Então, através da placa-mãe que a gente tem lá dentro dela, o processador, dentro do processador você vai ter o cooler para poder refrescar o processador, você vai ter conectores de placa, você vai poder ligar o HD, o SSD, a memória RAM. Tá? Então, a placa-mãe, ela conecta o computador através tanto da alimentação elétrica quanto da alimentação para troca de dados. E a gente estuda a placa-mãe, tem o processador, tem chips dentro dela. A gente estudou lá sobre a evolução da informática, são vários níveis. Primeiro veio a válvula, depois os semicondutores, depois os circuitos integrados pequenos e chegar onde. Na verdade, a placa-mãe tem os CIs, mas tem outros componentes também. Tem a bobina, tem capacitor, conectores. Então, vai só conhecer um pouco, basicamente, esses componentes. Primeiro é o diodo semicondutor. O diodo semicondutor ele é composto de silício ou de germânio. Normalmente hoje utiliza silício, por isso que o nível de tensão que a gente utiliza é baixo, porque o silício trabalha com 5 volts, e ele tem a função de retificar a onda, ou seja, quando mas também tem essa linha branca, ele diz para a gente qual que é o catódo e o canodo. Então, quando ele está na posição de conduzir, ele conduz a corrente elétrica, deixa passar a corrente por ele, que é essa posição, negativo para positivo. Quando ele está invertido, está polarizado no sentido contrário, ele abre. Então, na verdade, o diodo semicondutor ele funciona como uma chave eletrônica. Se ele estiver alimentado polarizado, positivamente, quando ele está positivamente, ele deixa passar a corrente e conduz. Quando ele está polarizado reversamente, ele não conduz, não deixa passar. Ok? O transistor, na verdade, ele é como se fosse dois diodos dentro dele, ligados de forma a permitir com que, dependendo do sinal, ele tem três conexões, não duas igual o diodo, e ele contém dois diodos dentro dele, de tal maneira que se polarizar positivamente ele conduz, dependendo de ligar, polarizar reversamente ele não conduz também, ele tem a finalidade de ampliar sinal, de fazer o circuito eletrônico. Eles são pequenininhos. Depois nós temos o resistor, que é aquele componente que é medido em ohm, e ele opõe-se à resistência da passagem elétrica. Então nós temos esses resistores que tem cores, nós temos esse tipo de resistores, nós temos esses resistores que estão na placa, eles são feitos dessa maneira pequenininha para poder caber. Nós temos a resistência do chuveiro elétrico, que é exatamente a finalidade dele se opor à corrente elétrica, aquecer quando é passagem uma corrente elétrica nele, e quando é passada essa corrente elétrica ele aquece a água. Por isso que uma resistência, quando o chuveiro não tem água, ele queima, porque ele vai aquecendo até derreter, e a água ajuda ele a não fazer isso. O capacitor é um elemento que a gente utiliza tanto para armazenar energia como para filtrar energia no computador. Então, por exemplo, o capacitor ajuda a filtrar espúrios que vêm lá de fora para poder manter o nível de sinal, ou armazenar energia para poder gastar essa energia, poder fornecer essa energia de uma maneira quando faltar energia naquele sistema. Então, essa é a finalidade do capacitor. E o circuito integrado, são a conjunção de todos esses componentes. Na verdade, dentro do circuito integrado você tem resistência, você tem diodo, você tem transistor, você tem capacitor, Então, o processador, normalmente o processador é um circuito integrado, e dentro dele tem tudo isso, ele tem vida própria para funcionar e gerenciando. Ele é montado em um bloco plástico de cerâmica, selado, vedado, tem cache dele. Tá? A gente já falou atrás do fusível, que ele se opõe à passagem da corrente elétrica, ele tem a finalidade de proteger o circuito, então eu falei, tem chave de proteção,
tem fusível e tem exclusivo também. Então, ele é feito, por exemplo, fusível de 20 amperes, ele comporta 10 amperes. Se a corrente passar desse valor, ele vai se romper, ele vai se abrir e proteger o circuito, evitando com que a corrente elétrica acima daquela que o circuito suporta, passe e queime os componentes. Então, essa que é a finalidade do fusível. Né? E a gente falou, né, que tudo na eletricidade é o fusível, ou seja, os elétrons que caminham para dentro. O que acontece? O elétron ele fica na camada de valência, ao redor do núcleo, então os elétrons são mais fáceis de desagarrar do componente. Né? Então, se você der uma energia suficiente para ele, né, na natureza nada se cria, nada se perde, se transforma, então o elétron sai da camada de valência, pulsa na camada de valência e sai andando. Tá? A estática, na verdade, nada mais é do que elétrons caminhando. Você pega o elétron, bota uma energia nele, se aproxima do lugar, igualzinho o raio, né? Aquela distância fica pequena, que era um isolante antes, que era uma resistência, ela fica pequena e o elétron consegue pular de uma superfície para outra, né? Fazendo isso. É isso que a energia estática produz para a gente. Né? E lembrando, né, que cargas iguais se repelem e cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Né? E aí a gente tem eletrostática. O que é eletrostática? O nome do inglês chama-se SSD, Electrostatic Discharge, ou seja, é aquela energia que a gente tem, né? A gente, se tu contar uma pessoa, você dá toma um choque, isso vai pegar numa cena de choque, porque a gente está carregado. Os materiais têm energia estática, e se você friccionar contra esses materiais, você pode adquirir essa carga e passar essa carga, né? Então, essa SCD, essa energia estática que fica acumulada. Né? Então, que você desenvolveu, se definiu, chama essa série triboelétrica, ou seja, são materiais que, né, a gente se organizar de tal maneira, que é de carga elétrica, né? Ou sinal positivo, né? Ou negativo. Então, nessa série triboelétrica, os mais de cima adquirem sinais positivos, os mais de baixo adquirem sinal positivo. Então, a mão humana, normalmente, ela adquire carga elétrica. O PVC, ele adquire carga negativa. Então, esse é um exemplo. Né? O vidro, ele é positivo e a seda que está mais embaixo, ela é mais negativa. Tá? Então, quando esse material, você coloca um material perto do outro, ele vai passar a corrente elétrica de um lugar para o outro. Né? Então, que eu falei para vocês. Então, o que são condutores isolantes? Condutores, eles possuem elétrons livres, né? E os elétrons vão se movimentar de um lugar para o outro. O que são isolantes? Eles não possuem elétrons livres, né? Então, fica localizado. Não deixam os elétrons correr por dentro deles. Né? Tá diferente, né? Aí eu falei para vocês. Então, quando você tem um material condutor, ele tem muitos elétrons lá dentro. Se você cita esses elétrons, ou seja, bota uma carga externa nele, o que vai acontecer? Os elétrons vão correr dentro do material e vai ter a corrente elétrica. E a corrente elétrica que é prejudicial, né, para os equipamentos. E eu tenho as correntes elétricas também por indução, que eu falei para vocês. Você está carregado eletricamente, você aproxima o dedo perto da superfície, os elétrons que estão no seu dedo, essa carga estática que está no seu dedo, ela pode pular do seu dedo para o equipamento e produzir uma corrente lá dentro, né? E aí esses elétrons tendem a correr para o terra, tendem a correr para o nêutron, ele vai passar para o equipamento e vão queimar o equipamento, ok? Bom, então primeiro, como evitar eletrostática? Para vocês, o organismo da gente é cheio de eletrostática, né? Passa a mão numa blusa de lã, passa a mão numa superfície, fico coçando uma superfície, passo a pele, né, a mão na pele, e isso vai criar energia estática. Então, a primeira coisa, quando eu for pegar numa placa, eu não pegar em nenhum componente eletrônico, eu pegar sempre pelo lado dela, porque quando eu pego pelo lado dela, não tem nenhum condutor de energia ali. Então, eu não vou passar minha energia estática para dentro da placa. Então, olha, o certo é pegar ela por assim, e não com a mão encostando principalmente nos contatos elétricos. Né? Olha, eu vou pegar o HD, uma memória, por exemplo, não pegar nos componentes eletrônicos, nos contatos componentes eletrônicos, sempre pegar pela ponta para evitar com que a energia estática, certo? Né? Bem, pegar sempre pela ponta e não com o dedo lá. Um processador, então, né, a estática vai queimar e o processador é uma coisa cara. Então, não pegar nos contatos do processador. Pegar sempre pela lateral do processador, evitando encostar a mão nos contatos do processador. Ok? Placas também, né? Sempre pegar pela lateral. Ok? Bom, e no caso, quando a gente trabalha com equipamentos muito sensíveis, a gente deve usar
equipamento antistático. Então, né, aqui tem um exemplo, né? Você tem aqui uma manta estática, uma mesa estática, né, toda cheia de borracha, proteção, com aterramento para botar. Porque o que acontece com a estática? É a diferença de potencial, é o que eu falo. Se você estiver no mesmo potencial do computador, você não queima o computador. O que queima o computador, você está num potencial, o computador está no outro. Aí quando você encosta na placa, né, nos contatos da placa, essa corrente vai para a placa para que tentar equilibrar os potenciais, o seu potencial com o potencial da placa. Então essa corrente, como o computador trabalha com correntes com tensões muito baixas, essa corrente produz uma tensão que produz uma corrente que vai queimar o equipamento. Okay? Então a gente usa pulseira estática, né? Porque qual que é a finalidade? A sua mão está no mesmo potencial do componente. Então, uma coisa muito bacana quando você vai mexer no computador é quando você abrir o computador, de mexer em qualquer parte no computador, encostar a sua mão na parte metálica do computador. Porque se você tiver alguma energia estática, essa energia estática vai passar para a parte metálica do computador. Você pode ver que nada componente nem eletrônico nenhum do computador, nenhum contato do computador está ligado na parte metálica, é isolado dela. Então você vai estar no mesmo potencial da parte metálica, então você não vai ter mais, não vai queimar mais com a sua estática o computador, porque você vai adquirir o mesmo potencial do computador. Né? Então, e para você, por que a gente tem energia estática? Porque energias com polaridade diferente se atraem e energias com polaridades iguais se repelem e energia com cargas diferentes se atrai. Então, a gente bota a mão, aqueles elétrons que estão na lâmina, tenta passar para o material para correr, porque quem correga é o elétron. Né? Então, a primeira coisa, quando a gente evitar proteção contra estática, o computador tem que ter um aterramento elétrico, né? Tem que ter um neutro. Muitas casas hoje não tem e tal. Então, isso é um problema. Não que tenha que fazer, né? Tudo tem um limite para você fazer. Mas é evitar. Então, outra coisa, evitar de andar de meias, né? Porque o nylon, ele é estática. Ou descalço em carpetes, né? Ou usar blusa de lã antes disso, né? Se você é uma pessoa que dá manutenção muito do computador, que mexe direto com o computador, o ideal é você comprar uma pulseira estática, né? Ela faz esse trabalho, eu falei para você, de botar o seu potencial, você pega a pulseira, coloca no seu braço, pega a outra ponta, liga na parte metálica do computador, então você vai estar sempre com o mesmo potencial do computador ou qualquer outro componente eletrônico, sempre ligar a pulseira estática na carcaça, né? Outra coisa muito bacana, não utilizar mesa de metal, usar sempre mesa de madeira, né? Porque a madeira ela não produz estática. Ok? Isso aqui é um exemplo, olha, esse circuito aqui, isso aqui é uma energia estática que veio de uma pessoa para o processador, para o circuito integrado, desculpa, e queimou o circuito integrado, tá? Acabou, né? E como esse circuito integrado ele é soldado direto na placa, não tem conserto, não tem jeito. Isso aqui é só outra placa, né? Então, olha, que eu falei para você. Se você não tem uma pulseira, o que você faz? Coloca a mão no gabinete, tá? Outra coisa, nunca mexa no computador com ele energizado, né? Sempre desliga ele da tomada elétrica, ok? Desligar ele mesmo, né? E tirar a tomada elétrica, né? Se o computador estiver frio, né? Outra coisa muito interessante, você deixar ele aquecer um pouco, né? Chegar a temperatura ambiente, você está mexendo no ar-condicionado, o computador está lá dentro, né? Você traz ele para fora, ele está frio ainda e cá fora está uma temperatura mais elevada. Então deixar, porque quanto ambiente frio, né? Normalmente tem pouca umidade e ele então conduz energia estática, né? Eu falei para vocês, não tente tocar diretamente, sempre segure ele, né? Pela lateral, tá? Então falei para vocês, colocar a mão, né? Em qualquer parte metálica que você vai evitar. E aí nós temos um joguinho só para a gente, como de praxe, né? Para a gente reforçar esse nosso conhecimento, ok?